E eu quero convidar os irmãos para abrirmos a nossa Bíblia no texto que está indicado aí na nossa tela, 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 1 em diante. Mesmo assentados, como os irmãos se encontram, eu convido a atenção dos irmãos para o texto que servirá de base da nossa reflexão nessa noite. E eu convido a atenção dos irmãos para o texto que eu lerei. E acho que a gente vai passar até um pouquinho do verso 16. Dá para ler o capítulo 3 de Coríntios todo. 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Todos acharam? Digam amém. Diz assim o texto: Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dê a beber, não vos dê alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo? Quem é Apolo? E quem é Paulo? Servos, por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento, como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir os santuários de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo e Cristo de Deus. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, será exposta. Nós rogamos a Ti, Senhor, a instrução do Teu Espírito Santo, a iluminação do Teu Espírito Santo. Queremos, a Deus, levar cativo todo o pensamento a Cristo. Rogamos, a Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, através de mim, através, ó Deus, do Teu Santo Espírito, apesar de mim, apesar de nós. Fala conosco, edifica a Tua igreja, Senhor, segundo a Tua boa vontade.
faz isso, e nós cremos que será assim, porque nós confiamos no nome que está sobre todo outro nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escreve essa segunda carta a Coríntios. Mas não é 1 Coríntios? Não é a primeira carta a Coríntios? Paulo havia escrito uma carta aos Coríntios. Essa carta, nós não temos o registro dela nas Sagradas Escrituras. Em 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 9, Paulo já nos traz a notícia que havia já enviado uma carta àquela igreja. Paulo plantou a igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. O livro de Atos, no capítulo 18, no verso 11, nos dá a precisa informação de que Paulo ficou em Corinto durante 18 meses, 1 ano e 6 meses. E por que Paulo planta essa igreja em Corinto? Corinto, ao lado de Roma, ao lado de Alexandria, Corinto era uma das maiores cidades do mundo na época do apóstolo Paulo. E de Corinto, ele vai a Éfeso. E de Éfeso, ele escreve então essa carta aos Coríntios. A irmã Chloe, uma irmã membro da igreja de Corinto, procura o apóstolo Paulo e vai compartilhar com Paulo de que havia problemas na igreja de Corinto e que a igreja não estava seguindo o modelo, o padrão. A igreja estava se desviando do ensino apostólico. E o apóstolo Paulo, ele então trata no texto da sua carta aos Coríntios, para corrigir aqueles irmãos, para conduzi-los à fé verdadeira, para admoestá-los, a fim de que voltassem ao ensino apostólico. Mas por que Paulo planta a igreja em Corinto? Há algumas razões, irmãos, pelas quais o apóstolo Paulo, como missionário estrategista que era, decide plantar uma igreja naquela cidade. A primeira razão é a razão geográfica. Corinto ficava próximo a Atenas. Corinto era uma cidade banhada por 2 mares, o Mar Egeu e o Mar Jônico. Corinto tinha um dos mais importantes portos da época, o porto de Cencreia. Corinto tinha gente de toda parte do mundo. Corinto era uma cidade cosmopolita. O mundo inteiro estava ali em Corinto. De forma que o evangelho, chegando a Corinto, iria se espalhar rapidamente pelo mundo conhecido. A primeira razão foi a razão geográfica. Mas há uma segunda razão pela qual o apóstolo Paulo se dedicou durante 18 meses do seu ministério àquela cidade, a razão social. Corinto era uma cidade com efervescência cultural na época, tinha um auditório que cabia 18 mil pessoas sentadas, o auditório chamado Odeon. Era uma cidade de uma cultura efervescente. A cidade havia sido destruída em 146 a.C. e havia sido reconstruída 100 anos depois, no ano 46 a.C., pelo imperador César Augusto. Corinto era uma cidade nova, uma cidade próspera, uma cidade crescente. Segundo a filosofia da religião, a igreja tem muito maior possibilidade de crescimento em igrejas, em cidades novas, do que cidades antigas
com uma tradição muito arraigada do ponto de vista religioso. Mas há outra razão pela qual o apóstolo Paulo decide plantar aquela igreja naquela cidade de Corinto, a razão cultural. Corinto era um polo comercial muito importante, era uma rota comercial forte. Também era uma cidade conhecida pelas suas atividades e competições esportivas. Os Jogos Istmicos ficaram famosos, realizados em Corinto. Só perdia em importância para os Jogos Olímpicos sediados na cidade de Atenas. Corinto era, portanto, uma cidade polo cultural na sua época. Era uma cidade aberta a novas ideias, a novas possibilidades. Era uma cidade altamente intelectual. Mas há outra razão pela qual o apóstolo Paulo decide plantar a igreja em Corinto, a razão moral. A razão moral. Naquela cidade de Corinto, havia um templo de uma deusa chamada Afrodite, a deusa do amor, segundo os gregos, segundo a crença daquela época dos gregos. E aquela deusa, aquele templo da deusa Afrodite, havia 1000 prostitutas cultuais, que se prostituíam e julgavam com isso estar prestando culto àquela divindade pagã. E aquelas prostitutas desciam à noite e se prostituíam com os homens que vinham nos navios, naquele porto conhecido daquela região de Corinto. Mas não apenas a deusa Afrodite, a divindade pagã Afrodite, mas na cidade de Corinto haviam dezenas de estátuas que representavam outra divindade pagã chamada Apolo. Apolo era um deus pagão que representava o ideal de beleza masculina. Corinto era a capital da homossexualidade daquele tempo. Não esqueçamos, irmãos, que o apóstolo Paulo escreve a sua carta aos romanos da cidade de Corinto. E parece que ele escreve Romanos capítulo 1, ao observar a janela da sua casa. Chama a atenção dos irmãos, para a gente ir mais uns 2 capítulos à frente, nessa 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 11, diz o seguinte: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Alguns irmãos daquela igreja haviam sido praticantes daqueles atos. Corinto era uma cidade decadente do ponto de vista moral, uma cidade com práticas sexuais desregradas, e os irmãos daquela igreja levando questões internas da igreja aos tribunais. E a última razão pela qual o apóstolo Paulo decide plantar a igreja na cidade de Corinto é a razão espiritual. Aquela cidade tinha muitos deuses, aquela cidade tinha muitos ídolos, e tem até hoje. E Paulo vai à sinagoga, e a partir da sinagoga Paulo começa a ministrar ensinos à comunidade cristã recém-constituída. Naquela cidade
o apóstolo Paulo, ao lado de Priscila e Áquila, se dá também ao trabalho de fabricar tendas e prover o seu sustento através do trabalho de construção de tendas naquela cidade. Mas na passagem que nós lemos, o apóstolo Paulo usa 3 figuras para representar a igreja de Deus. E ele se dirige àquela comunidade, em primeiro lugar, dizendo que a igreja se tratava da família de Deus. Em primeiro lugar, a igreja é a família de Deus. O apóstolo Paulo começa confrontando aqueles irmãos no aspecto de que eles continuavam como crianças, imaturos. Aqueles irmãos continuavam dependendo de leite espiritual. E é exatamente isso que o texto nos diz. A igreja é a família de Deus, e como família de Deus, a igreja é chamada ao amadurecimento. O apóstolo Paulo traça o diagnóstico daquela igreja, da dieta espiritual daquela igreja. Aqueles irmãos estavam se alimentando somente de leite. E aí eu chamo a atenção aos irmãos, mas espera aí, quer dizer que serve uma dieta a uns crentes e outra dieta a outros crentes? Será que a palavra de Deus tem diferentes doutrinas a serem ministradas de acordo com o ambiente, de acordo com a classe? De jeito nenhum. O conteúdo é o mesmo, a verdade é a mesma, mas aquilo que se ensina numa classe infantil, numa classe de crianças, é a mesma verdade que se ensina a uma classe de doutorado. É a mesma verdade, mas com nuances de acordo com a capacidade cognitiva e a capacidade de aprendizado de cada ouvinte, de cada grupo. João Calvino escreve dizendo que Cristo é leite para os bebês e carne para os adultos. A mesma doutrina é ensinada para as crianças e para os teólogos. Mas aqueles irmãos estavam nos rudimentos da fé. Eles ainda não haviam sido experimentados pela prática da vida cristã ao crescimento. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma outra passagem, lá em Hebreus, no capítulo 5. Convido os irmãos para abrirem comigo a sua Bíblia. Hebreus capítulo 5, verso 11 ao verso 14. O apóstolo Paulo faz um paralelo a essa passagem de 1 Coríntios, dizendo o seguinte, verso 11 de Hebreus 5. A esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando deviam ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, não tem tanto a ver com o compêndio de doutrina que nós consigamos aprender. Não, tem a ver com a prática, tem a ver com a prática da vida cristã,
Cristianismo é prática, cristianismo é vida, e nós só vamos crescer na medida em que praticarmos a doutrina do Senhor. Mas aqueles irmãos, enquanto família de Deus, não tinham ultrapassado o jardim de infância. E qual foi o diagnóstico que o apóstolo Paulo construiu? Veja os irmãos no verso 3, verso 4 de 1 Coríntios 3, o texto base da nossa reflexão. O apóstolo Paulo chega a essa conclusão, dizendo: porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Não é evidente que andais segundo os homens? A imaturidade da igreja de Corinto foi explicitada pelo apóstolo Paulo aqui. A igreja estava copiando o modo de vida do mundo. Aquilo que dividia o mundo lá fora, os irmãos estavam importando para dividir os crentes do lado de dentro. Corinto era uma cidade extremamente polarizada. E aquilo que afastava as pessoas lá fora estava sendo importado para afastar as pessoas do lado de dentro da igreja. E Paulo dá o diagnóstico: vocês estão sendo carnais, estão andando segundo a doutrina dos homens. Em vez de construir, de trabalhar pela paz, estavam cavando abismos no relacionamento das pessoas do lado de dentro da igreja. Estavam atraindo facções, pessoas dominadas pelo próprio ego, independente de Deus. Aquilo estava internalizando na igreja e desunindo o povo. O escritor David Prior diz que naquela igreja havia pouco amor e muita competitividade. Partidos dentro da igreja são sinal de imaturidade e de carnalidade. Muitas divisões internas revelam a imaturidade da igreja. Há muitos pastores que se arrostam como donos da igreja. O alvo da igreja, o alvo de Deus para a igreja, enquanto família de Deus, é a maturidade. Nós não temos de seguir a homens, temos de seguir a Deus, temos que seguir o Senhor da igreja. Não temos que promover o culto de personalidades eclesiásticas. Somente Jesus é digno de receber a honra e a glória na igreja. Mas em segundo lugar, irmãos, o apóstolo Paulo traz a figura, a igreja como família de Deus. Mas em segundo lugar, a segunda figura que ele usa nesse texto, a igreja é o campo de Deus, é a lavoura de Deus. Como igreja, como família, a igreja tem como alvo o amadurecimento. Como campo, como lavoura de Deus, o alvo é o crescimento numérico, é a quantidade. O verso 5 ao verso 9 vai falar do plantio, vai falar da colheita. A igreja é o campo em que Deus semeia. Jesus comparou o coração humano a terrenos, diferentes tipos de terrenos. Lá em Mateus, no capítulo 13, no verso 10, depois do verso 18 ao 23, Jesus compara o coração do homem à beira do caminho, compara a um solo rochoso, compara a um solo cheio de espinhos e também compara a um terreno fértil. O coração do homem
é o campo em que o Senhor vai estar semeando. A igreja é um campo que tem que produzir fruto para Deus. Jesus disse, meus irmãos, que cada um de nós é ramo da videira verdadeira. E cada um de nós, enquanto ramo da videira verdadeira, temos que produzir frutos. O propósito do ramo é produzir frutos. A tarefa do ministério cristão é essa: é cultivar o solo, é semear a semente, é regar a planta e fazer a colheita. Esse é o ministério cristão. E os irmãos reparam que há uma diversidade de tarefas, há uma diversidade de ministérios. Há aqueles que preparam o terreno, há aqueles que regam o solo, há aqueles que colhem. E o apóstolo Paulo chega a perguntar: quem é Paulo? Quem é Apolo? Interessante, irmãos, que no grego original há uma figura neutra, de forma que a pergunta correta não é quem é Paulo, quem é Apolo. A pergunta mais correta deveria ser: o que é Paulo? O que é Apolo? E ele mesmo dá a resposta: apenas instrumentos, diz o texto, servos, no original, diáconos, aqueles que servem, aquele que serve. Na igreja de Deus, na igreja do Senhor Jesus Cristo, não há donos, não há chefes, não há caudilhos, não há personalidades a serem glorificadas, não há pedestal na igreja de Deus. Todos são servos. O apóstolo Paulo, com essas palavras, não menospreza o obreiro. Ele apenas exalta a figura de Jesus Cristo. A ênfase é em Deus, que dá o crescimento. Um regou, um plantou, mas quem operou o crescimento foi Deus. O crescimento numérico pode até ser fabricado, mas o crescimento espiritual, só Deus que produz. Mas em terceiro e último lugar, irmãos, o apóstolo Paulo usou a figura da família. A igreja é a família de Deus. Usou a figura, a igreja é o campo, é a lavoura de Deus. Mas observe aí o verso 9, por gentileza. 1 Coríntios 3, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. E aqui a terceira e última figura: família, campo, edifício, templo, construção. O apóstolo Paulo sai da metáfora agrícola e vai para a metáfora arquitetônica. Sois lavoura de Deus, agora sois edifício de Deus. A igreja, como campo, visava a quantidade, mas como templo, visa a qualidade. O escritor William Barclay diz que a igreja é o templo porque é a sociedade na qual o Espírito Santo habita. Cada pessoa salva é um templo, é um edifício, é uma construção de Deus. Não apenas cada crente, mas a igreja universal, a igreja composta de todos aqueles que são salvos, são um templo de Deus. São o templo de Deus. A última passagem que eu quero convidar os irmãos para me acompanharem, está lá em Efésios,
Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, verso 19 ao verso 22, está escrito assim: assim, não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Deus habita em cada um e também na igreja, enquanto somatório dos que creem em Cristo. O verso 13 do texto original que nós lemos, está dito assim: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Deus está interessado em que nós construamos esse templo, esse edifício, essa construção, com qualidade. Com qualidade. Não dá para levar de qualquer jeito. A igreja não é do pastor. A igreja não é dos presbíteros. A igreja não é dos diáconos. A igreja não é nem mesmo da congregação, a igreja é de Deus. A igreja é de Deus. Um dia, no dia do juízo, no dia da segunda vinda de Cristo, meus irmãos, o nosso trabalho, a nossa construção será provada no fogo. Deus não quer saber só de quantidade, Ele quer saber da qualidade, como estamos construindo essa construção. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele costuma fazer um enunciado de que nós devemos, enquanto igreja, fugir da chamada numerolatria, ou seja, idolatrar a igreja que cresce em quantidade, e também devemos fugir de um outro extremo chamado numerofobia, aqueles que também têm medo do crescimento da igreja. Nós não devemos buscar a quantidade de pessoas frequentando a igreja só por ser quantidade, só por ser número, a numerolatria, idolatrando o número, a quantidade. Também não devemos ter medo de que as pessoas venham aqui. Não podemos deixar de anunciar o Evangelho a toda criatura, porque foi um mandamento de nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor Warren Wiersbe, comentando acerca desse texto, ele faz 4 observações. A primeira observação é de que a nossa construção, nós devemos construir sobre o fundamento certo. Presta atenção aqui. O fundamento certo. Qual é esse fundamento? O fundamento não é outro que não seja Cristo. O fundamento da igreja não é o pastor. O fundamento da igreja não é o padre. O fundamento da igreja não é o papa. O fundamento da igreja não são os pregadores. Todos esses passam. A igreja tem que estar fundamentada em Cristo. O fundamento certo é Cristo. Ele é a pedra
sobre a qual a igreja está edificada. Nem Pedro, nem Paulo, nem Apolo. A igreja tem que estar edificada sobre Cristo. E o próprio apóstolo Paulo diz que a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Nem por causa disso ela tem que deixar de ser pregada. Não se constrói uma casa sem fundamento. Não se deve habitar numa casa também construída com fundamento errado. O fundamento tem que ser o fundamento certo. E o fundamento certo da igreja é Jesus Cristo. Alguns anos atrás, cerca de uns 4 ou 5 anos, o Brasil foi impactado por um desmoronamento que aconteceu no Morro do Muzema, no Rio de Janeiro. Não sei quantos se recordam dessa passagem. E aí foram investigar a causa daquele desmoronamento, aquele prédio que veio abaixo, prédio construído sem fundamento, ou com um fundamento errado. E aí ficou conhecido no Brasil um cidadão chamado Zé do Rolo. Um prédio construído com um fundamento que a gente não sabe qual foi, por um cidadão chamado Zé do Rolo, e gente colocou sua família para morar lá. A igreja tem muita denominação religiosa que está sendo edificada sobre um fundamento que a gente não sabe qual é, não sabe o fundamento, nem se tem fundamento. Tem muito Zé do Rolo fazendo obra religiosa por aí. Você vai confiar sua alma a isso? É preciso construir sobre o fundamento certo. Mas o escritor Warren Wiersbe, ele diz que temos que construir também, em segundo lugar, com o material certo. Com o material certo. E aí o apóstolo Paulo traz 2 categorias de materiais. Material permanente, ouro, prata, pedras preciosas, ou um material temporário, madeira, feno, palha. É preciso construir com o material certo. Muitas religiões hoje pregando evangelho misturado com qualquer outra coisa. É preciso empregar o material certo. O material certo. Interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo, quando usa a figura, a igreja como sendo família de Deus, fala da alimentação, a dieta espiritual. Falou da palavra. Quando ele fala do campo, da lavoura de Deus, fala em semear a palavra. E quando ele está falando agora da construção do edifício de Deus, ele está dizendo que nós temos que lançar os materiais corretos. Porque a igreja é templo de Deus, é edifício de Deus, é construção de Deus. O obreiro precisa escavar para poder trazer ao povo um material permanente. Porque ouro, prata, pedras preciosas não se encontram na superfície, como madeira, feno e palha. É preciso escavar, investigar e trazer material permanente para a construção de Deus. Terceiro lugar, além de empregar o fundamento correto, além de empregar os materiais corretos, é preciso empregar também o plano correto. O plano correto. E o apóstolo Paulo traz acerca da sabedoria do mundo, em contraponto à sabedoria de Deus. Interessante que em outra passagem a Bíblia diz que
aquilo que é sabedoria de Deus é loucura para o mundo, para os sábios. E agora o texto está dizendo o contrário, que aquilo que é sabedoria do mundo é loucura para Deus. Quais são os valores do mundo? Que o mundo dá importância. O que o mundo valoriza, o reino de Deus despreza. Para o mundo, segredo do sucesso são ricas propriedades, influência nos governos, tesouros, grandes intelectuais, grandes celebridades. A igreja que usa princípios do mundo não resistirá ao fogo de Deus. Em quarto e último lugar, o escrito aqui, é preciso construir com a motivação certa. Qual é a motivação certa que se deva construir o edifício de Deus? A motivação certa é a glória de Deus. A glória de Deus. A igreja de Corinto formava partidos, formava contendas dentro da comunidade. Comparava homens, Paulo, Apolo, Cefas. Isso não trazia edificação para o povo de Deus, aquilo dividia a igreja. Mas quando buscamos em primeiro lugar a glória de Deus, nós buscamos a unidade da igreja, por quem Jesus derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Eu quero concluir, irmãos, com um texto que nós lemos, terminamos lendo até o final do capítulo. Paulo conclui dizendo que a igreja é a herdeira de Deus. É a herdeira de Deus. Paulo apela para a dignidade da igreja. Paulo apela para o destino da igreja, como sendo a motivação de se fazer a obra. A igreja é a herdeira de todas as coisas. Todas as coisas pertencem a todos os cristãos. Não é a igreja que é nossa. Nós é que somos da igreja. Não é a igreja que pertence ao pastor, é o pastor que pertence à igreja. Vocês vão se recordar na parábola do filho pródigo, quando o filho pródigo volta e o filho mais velho fica todo cheio de coisa com o pai disse uma verdade àquele filho: filho, tudo que é meu é teu. O pai nos diz isso. Tudo que é do pai é da igreja. O apóstolo Paulo diz, no verso 21, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. E ele conclui dizendo que o mundo pertence à igreja, a vida pertence à igreja, a morte pertence à igreja, o presente pertence à igreja, o futuro pertence à igreja. O mundo pertence à igreja, para que a gente possa cultivar, para que a gente possa habitar, para que a gente possa estudar, criar, deleitar. A vida, enquanto dom diário de Deus. A morte também nos pertence, porque ela vai nos conduzir ao céu. O presente, com a sua providência, com o seu cuidado, com a sua direção, também pertence à igreja. E o futuro pertence à igreja. O futuro é a vinda de Cristo, é a ressurreição, é o novo céu, a nova terra,
todas as coisas pertencem à igreja. E, finalmente, a vida eterna pertence à igreja. Tudo que é meu é teu, diz o Pai. Irmãos, que Deus possa nos abençoar, que essas figuras da igreja, que o apóstolo Paulo usa nessa passagem de Corinto, de 1 Coríntios, a igreja, enquanto família de Deus, rumo à maturidade espiritual. A igreja enquanto lavoura de Deus, campo de Deus, buscando a quantidade, todos aqueles que hão de herdar a salvação. A igreja enquanto templo, enquanto edifício de Deus, construção de Deus em busca da qualidade. Que Deus possa nos abençoar ricamente em nome de Jesus.